Olá, seja muito bem-vindo ao programa Bíblia Responde. Para nós é uma alegria, um prazer você estar aqui conosco no nosso programa. E esse programa que tem o propósito de responder perguntas que você mesmo se faz e tantas outras pessoas se fazem. E nem sempre tem uma oportunidade, à luz da Bíblia, para ter a sua resposta respondida. E para nos ajudar a responder essas perguntas conosco nessa manhã, Pastor João Carlos. Pastor João, muito bom dia. Bom, Anderson, uma alegria retornar aqui ao Bíblia Responde. Bom dia a você que vai se chegando, não é? Também um bom dia na paz do Senhor. Estamos aqui com a Bíblia e sempre procurando responder com a Bíblia. E hoje nós vamos responder 3 perguntas que nos foram enviadas. E a primeira pergunta diz o seguinte: o cristão pode orar por vingança? A essa pessoa que nos fez essa pergunta, vai aí a nossa saudação, um abraço. Esperamos que você e seus familiares estejam bem nesse tempo. O cristão deve orar, deve de pedir, deve de rogar, deve de clamar, deve de interceder. Ele deve fazer da oração um exercício, uma coisa cotidiana, sempre. Agora, o cristão jamais deve de orar por vingança. Isso está lá em Romanos, capítulo 12, versículos 17 a 21. Romanos 12, 17 diz assim: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Então observou aí, irmão Anderson, a palavra de Paulo na carta aos Romanos, que é a carta da justiça, que é a carta onde vamos ser justificados pela fé para ser salvo. A salvação não é uma questão da obra, senão da fé. E esta carta ela é preciosíssima, falando de justiça. A vingança não opera a justiça. Quando você se vinga, você torna, não é, a ação de Deus e sem validade. Então, deixe que Deus, na sua presciência, no seu conhecimento, vai tomar pé de todas as coisas. Amém? Por que também não devemos de ter uma atitude de oração de vingança? Por quê? Porque nós somos promovedores da paz. Mateus capítulo 5, versículo 9. Mateus 5,9 diz assim: bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, nós somos promotores de paz, de pacificação. Amém? O cristão é pacificador. Outra coisa, o cristão é um embaixador de Cristo. 2 Coríntios 5, 20. 2 Coríntios 5, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então você observou, Jesus não teve nenhuma atitude de vingança. E até lá na cruz que ele diz assim: Pai, perdoa-o, porque eles não sabem o que fazem. Então a você que nos fez essa pergunta, o cristão pode orar por vingança? Ele tem que orar, mas jamais por vingança. Ele deve de ser um promovedor de paz. E ele é um embaixador de Cristo. Quer dizer, ele faz aquilo que Jesus fez. Amém? E na carta de Romanos, aonde está num grego ptolomaico, Paulo vai falar sobre a justiça. Então, dê lugar para que Deus julgue a tua causa. Não busque justiça pelas suas mãos. Deus te abençoe. Muito obrigado por essa pergunta. E nós vamos para a nossa segunda pergunta, que nos diz assim: como entender o não de Deus? Essa é uma questão conflitante. A você que nos fez esta, um abração aí. Esperamos que você esteja bem. É conflitante, o não é conflitante. Se o não já no aspecto social, do dia comum, já conflita quando a gente ouve o não do nosso pai, ou quando o filho ouve o não da mãe, já machuca, imagine o de Deus. Mas como compreender este não? Olha, quando entendermos e aceitarmos
a vontade de Deus. Jeremias 29:11. Jeremias 29:11 diz assim: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejeis. Então, observe, quando eu compreendo e entendo a vontade de Deus, eu vou compreender que é muito melhor. E se ele disse não, é para o meu benefício e não para o meu malefício, porque eu bem sei o pensamento que tenho a vosso respeito, pensamento de paz, que no fim vai dar o fim desejado para o bem. Amém? Vamos ver quem recebeu um não na Bíblia aí, não é? Atos capítulo 16, versículos 6 e 7. Atos 16. E percorrendo a região frígio-galata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Duas vezes. Olha, fazendo o quê? Pregando o evangelho. E o Espírito o impediu, disse não. E o Espírito o impediu, disse não. Paulo ficou muito perturbado com aquele não. Mas se você continuar a leitura, você vai ver, não é, o efeito libertador que traz conhecer a vontade de Deus. A vontade de Deus é libertadora. Isso está em Atos 16, 9 e 10, no mesmo capítulo. Diz assim: À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajude-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o evangelho. Então ele ficou tranquilo quando ele descobriu a vontade de Deus. Aí ele compreendeu aquele não. Aquele não é para uma questão, mas o sim de Deus para uma nova oportunidade. Então, o não pode ser, ele machuca, ele contraria, ele pode nos levar a várias situações de viver de antipatia, tristeza, não querer mais fazer mais, ficar isolado. Não. Se o não é de Deus, ele está te preservando para o mal. Agora, saiba que este não virá com um sim que te vai surpreender. Amém? Valeu aí, Deus te abençoe. Conhecendo a vontade de Deus, é que eu vou superar o não de Deus. E nós vamos para a nossa terceira e última pergunta, que nos diz assim: Satanás conhece os nossos pensamentos? Eita! A você aí, um abraço. Ainda mais nos dias de hoje, não é? Nesta pandemia, quanta confusão isso não tem causado. Porque às vezes a gente confunde a questão do pensamento com a tentação, com a ação do diabo que pode fazer. Agora, a primeira coisa que você tem que ter ciência, Satanás não conhece o nosso pensamento. Isso é um atributo de Deus. Deus, ele não é onipotente, onisciente e onipresente. Só Deus é que tem este atributo. Satanás é um ser criado por Deus. Seu nome era Lúcifer. Ele pode ser rápido, pode ser ágil, não é? Pode ter muita sutileza e artimanha, mas ele não conhece o pensamento. E este conhecer é só de Deus. 1 João, capítulo 3, versículo 20. Diz assim: Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Aí, tá certo? Quando eu falo coração, aí fala de mente, fala de pensamento. Tá certo? Então, saiba, só Deus é que pode prescrutar o coração do homem. Tá certo? Agora, sempre se mistura essa questão, não é? Dele saber por causa da tentação. Vamos ver isso? Mateus capítulo 4, versículos 1 a 3. Diz assim: A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Esse texto de Mateus capítulo 4, principalmente quando você lê o versículo 1, você precisa fazer uma interpretação.
Porque que parece que há uma maldade do Espírito. Por que o Espírito Santo não é o Espírito de Deus ia conduzir Jesus ao deserto para ser tentado? Vamos confrontar esse tentado aí com Tiago 1,13. Tiago 1,13. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Então, compreenda, você precisa interpretar. Jesus foi levado por Deus ao deserto para um momento de preparação, de fortalecimento. A tentação surge no 2º versículo do capítulo 4. Vamos dar uma pontaiadinha de novo aí para o irmão Anderson. Pode ler o versículo 1 e o versículo 2. Diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Aí está. Quando teve fome, Satanás apareceu para tentá-lo. Se somos tentados, não somos tentados de Deus, senão pela nossa própria vontade. Amém? Então, não confundir essa tentação com o pensamento. O pensamento só Deus conhece. Agora, a minha vontade pode levar eu ser seduzido a uma tentação. E essa tentação não é porque ele perscrutou o meu pensamento, é porque houve uma ação minha para que desse oportunidade para ele trabalhar. Então a pergunta no lado: Satanás conhece o nosso pensamento? Não. Como que ele tenta? Eu fui levado a uma situação para ser tentado? Deus jamais faz isto. Mas quando a minha vontade se despontou, apareceu Satanás se aproveitando daquele momento para querer lançar uma dúvida, uma incerteza, uma insegurança e fazer o que ele quer. Mas você é filho de Deus, você vai fazer o que Deus quer e com as armas do bem vencer o mal. Amém? Então, só Deus conhece o nosso pensamento. Valeu a todos, até a próxima, em nome de Jesus. E nós estamos chegando no final do nosso programa. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, entre em contato conosco. Está aparecendo aí na sua tela. Entre em contato, faça a sua pergunta, tire as suas dúvidas, porque aqui você pergunta e a Bíblia responde. Deus te abençoe, um grande abraço.